E aí, turma, bom dia pessoal, bom dia amigos vascaínos, amigas vascaínas, bom dia galera também que torce por outro clube que às vezes aparece aqui, com todo respeito, vai ser sempre bem-vindo. Domingo, né galera, domingo aí, o Vasco não joga hoje, o Vasco só joga amanhã com o Madureira e continuam as especulações de Cláudio Spinelli, de Cuiabano. Ontem deu uma diminuída, né? Não sei se é porque é o final de semana ou se porque realmente o Vasco. Parece que o Vasco ontem fez uma terceira proposta ao Independente Del Valle pelo Cláudio Spinelli, que se aproxima, segundo fontes do UOL, se aproxima do que o Del Valle está querendo, algo próximo a 3 milhões de dólares, né, para a venda do jogador, que o Vasco possa adquirir o Cláudio Spinelli. E segundo lá o UOL, está em andamento aí, teve evolução nas conversas. Já o Cuiabano, ontem não saiu nada, hoje também não saiu nada. Parece que as últimas informações que o clube lá da Inglaterra quer 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros, e o Vasco chegou em 6, né, também querendo colocar metas. E aí, independente do jogador que é aceitado a proposta do Vasco, segundo o Atenção Vascaínos passou, o clube lá ainda não aceitou a oferta do Vasco. Galera, voltando a falar do nosso treinador, Fernando Diniz, vou colocar aqui, ó. Diniz tem números ruins, sofre pressão da torcida, mas diretoria espera melhora nos resultados com a entrada de reforços. Será, galera, que essa é a última chance do Diniz? Porque vieram jogadores que ele pediu, né? Que ele avaliou, Saldívia, o Inestrosa, que pediu para ser chamado de Marino, o próprio Brenner. Então, assim, jogadores avaliados por ele, o Juan Rojas. Então, assim, após as derrotas para Flamengo e Mirassol, uma série de críticas nas redes sociais ao trabalho de Fernando Diniz. Mas há algum tipo de pressão interna? Como a diretoria vascaína avalia o treinador? O GE explica. Diniz chegou ao Vasco em maio do ano passado com a missão de tirar o time da zona do rebaixamento. Apesar das oscilações iniciais, o clube teve uma arrancada na primeira metade do segundo turno, fez o time entrar numa briga pela pré-Libertadores, após a classificação para as finais da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a pressão em cima de Fernando Diniz aumentou na torcida. Os últimos 8 jogos do Brasileiro no ano passado foram 7 derrotas e apenas uma vitória, que deixou o Vasco na 14ª posição. A campanha do vice na Copa do Brasil atenuou as críticas. A minha não, porque se não venceu, tem que ser criticado. E o Vasco passou praticamente todas as fases nos pênaltis, né? Graças ao nosso monstro Léo Jardim. Senão o Vasco tinha ficado pelo caminho. E olha lá, em 48 jogos no Vasco, o Fernando Diniz conquistou 16 vitórias, empatou 12 e perdeu 20. Isso é um absurdo, galera. Entendeu? Isso aí é um absurdo. Nem vou continuar lendo, porque beira o absurdo. Um time do tamanho do Vasco chegar nessa situação. Galera, vamos mudar um pouco aqui de... Vamos ver aqui o Carioca. Carioca 2026. Vamos ver como é que... Muito estranho, né? Como que os times lá do grupo do Flamengo começaram a perder, né, galera? Ninguém ganha mais. O Flamengo estava numa situação complicada na tabela. E aí o Nova Iguaçu não ganha mais, o Boa Vista não ganha mais, ninguém ganha mais. Todo mundo por aqui. E aí hoje nós temos Botafogo e Fluminense, Maricá e Volta Redonda amanhã. Vamos ver se pelo menos o Maricá vence. O Maricá vencendo vai a 7 pontos, o Flamengo fica na lanterna. E Madureira e Vasco. Será que vai ter gente aí torcendo pro Madureira ganhar o Vasco e aí ajuda a eliminar o Flamengo, ainda balança o Fernando Diniz? Eu não. Eu vou torcer pro Vasco. Independente de qualquer coisa. Depois do resultado, depois do jogo, a gente vê o que vai acontecer. Mas eu vou torcer pro Vasco. Sempre.
independente de treinador, quem esteja lá, entrou em campo, eu vou torcer para ganhar. Depois, se perder, aí o treinador tem que sofrer as consequências da sua derrota, né? E aí a última rodada, todo mundo joga, né? Portuguesa Nova Iguaçu, Flamengo pega o Sampaio Correia, Volta Redonda Madureira, Botafogo e Vasco, Fluminense e Maricá. Então é bom o Vasco vencer logo amanhã para chegar a 10 pontos. De repente o Fluminense não vence se o Fluminense até empatar, o Vasco tem um saldo de 4, o Fluminense tem um saldo de 2, o Fluminense empatar com o Botafogo e o Vasco vencer, como o Bangu já jogou, o Vasco vira líder do grupo. Isso é muito importante, né? E a gente vai saber já, a gente já vai jogar sabendo o resultado do Fluminense, que joga hoje, né? E o Vasco só joga amanhã. Então, assim, dá pra... Pô, 8h30 da noite, domingo, é brincadeira, né, pessoal? O pessoal não tem muita noção. Aí querem que o estádio esteja cheio. Por que não joga 5 horas da tarde? Ah, tá muito calor. Tudo bem, então joga 6. Aí depois querem o estádio cheio. É brincadeira. Galera, muito obrigado aí por vocês que estão se inscrevendo no canal, estão chegando junto. O canal tá crescendo aos pouquinhos. Essa semana provavelmente eu vou fazer uma live, tá? Tô fazendo uma live por semana. Essa semana eu vou escolher um dia aí legal para fazer uma live pra gente comentar provavelmente o jogo contra o Madureira e também falar do jogo de quinta-feira contra a Chapecoense. Mas não é pré-jogo não, é só uma live realmente de bate-papo. Galera, um abraço, bom domingo a todos aí. Saudações vascaínas.